Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo sobre as parábolas de Jesus. Quero já de início, pedir para que você possa estar nos ajudando a alcançar mais vidas. Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você esteja sempre recebendo novos vídeos que venham a edificar a sua vida. E hoje a nossa edificação vai na segunda parte referente ao grão de mostarda. Nós vimos no primeiro vídeo que Jesus ele compara o grão de mostarda ao reino dos céus, falando sobre tamanho, dimensão, proporção que alcançaria o reino de Deus. Porém, agora nós vamos entrar num contexto aonde em duas passagens Jesus está abordando outras questões espirituais, porém ele usa o grão de mostarda como referência para ensinar sobre a fé. E esses textos se encontram, fica como lição para você, depois dar uma lida, esses textos se encontram lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso de número 20, e também no Evangelho de Lucas, também no capítulo 17, a partir do verso 1, mas ele vai usar a ilustração do grão de mostarda lá pelo verso de número 6. E nesse contexto de Mateus, meus irmãos, é o primeiro contexto onde não está relacionado ao reino dos céus, aonde Jesus relaciona e compara com a fé, mas o contexto era outro. O interessante é que Jesus estava chegando perto de onde os discípulos estavam ali tentando expulsar um espírito maligno de um jovem. O pai desse jovem vem correndo na direção de Jesus, pedindo, suplicando para o mestre, para que ele expulsasse aquele espírito maligno, porque os seus discípulos não conseguiram. Jesus já chega próximo aos discípulos, repreendendo a pequena fé daqueles discípulos. Mateus, ele relata e conta essa história da repreensão desse espírito maligno, dessa casta, de espíritos malignos que estavam sobre esse menino, e dando ênfase à autoridade, O contexto, na verdade, dessa passagem, ela fala sobre a autoridade, porque nos evangelhos de Marcos e Lucas também abordam, mas eles não se detêm ao ensinamento da fé. Mateus foi o único evangelho que se preocupou em colocar a fé, ou seja, a lição que Jesus trouxe sobre a fé durante esse episódio, onde ele repreende esse espírito maligno. Marcos não aborda esse ensinamento da fé, mas tanto Mateus e Marcos são os dois evangelhos que se detêm ao princípio da autoridade. Lucas se preocupou somente em trazer, a ênfase da autoridade de Jesus sobre os espíritos malignos. Então, quando nós nos mantemos aqui vendo o ensinamento, Jesus repreende a pequena fé dos discípulos e, na sequência, ele diz para os discípulos questionam por que nós não conseguimos expulsar esse espírito maligno. Jesus aborda a questão da fé dizendo, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ou seja, uma fé que ela se desenvolva, cresça, aliada à autoridade que vem dos céus, porque ele disse assim, depois que Jesus explica esse paralelo da fé com o grão de mostarda, ele diz assim, mas essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Então não basta apenas ter fé para expulsar os demônios. Nós precisamos ter a autoridade que venha de Deus e precisamos aliar as duas coisas. Precisamos orar e jejuar, porque isso nos dá intimidade com Deus, nos dá autoridade para expulsar os espíritos malignos, E o outro texto, meus irmãos, que se encontra em Lucas, no capítulo 17, a partir do verso de número 1, nós vemos no contexto, Jesus ele começa a abordar com os discípulos a questão dos escândalos. Ele começa a trazer um ensinamento para os discípulos sobre escândalos. E ele fala que ai daquele
por quem vierem os escândalos, né? Porque os escândalos fazem os outros tropeçarem. E nessa seriedade de ensinamento que Jesus estava abordando referente aos escândalos, ele coloca para os discípulos a importância do perdão. Então ele começa a ensinar e dizer que se a pessoa vier pedir perdão para qualquer um deles, eles deveriam perdoar. Se 7 vezes essa pessoa transgredisse contra eles e viesse todas as vezes arrependido pedir perdão, eles deveriam perdoar. O que acaba acontecendo? No verso de número 5, ali em Lucas 17, os discípulos mostram a sua confusão de aprendizado, né? Eles não entenderam muito bem, vincularam o perdão à fé e pediram para Jesus: mestre, aumenta-nos a fé, para que a gente possa conseguir perdoar nessa proporção a qual o Senhor está nos ensinando, né? Indiretamente eles estavam dizendo isso para o Senhor. Então eles queriam que o Senhor aumentasse, ou seja, eles estavam vinculando a compreensão deles que eles estavam tendo do ensinamento de Jesus do perdão à fé. Aí Jesus abre o paralelo e traz o ensinamento sobre o grão de mostarda, dizendo para os discípulos assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês darão ordem para essa árvore para que ela se arranque daqui e se plante no mar, e assim vai acontecer, e nada vos será impossível. Porém, o perdão não tem a ver com a fé. Então Jesus está dizendo assim, ó, se vocês tiverem fé, vocês vão mover o sobrenatural. Perdão tem a ver com caráter, e aí ele traz essa questão, o ensinamento do perdão, trazendo o ensinamento sobre um servo. Ele diz: quem de vocês, tendo um servo que estava trabalhando no campo, e esse servo vem para servi-los, né, para servi-los à mesa, vocês não vão dizer para ele: vai, singe-te e nos sirva para que eu venha a comer. Depois, né, você se limpa, vem, senta à mesa e come. E o servo procedendo assim, quem de vocês agradece porque ele fez isso? Né? Quem de vocês elogia o servo porque ele fez exatamente o que vocês mandaram? Da mesma forma vocês, se fizerem somente o que vos mandarem, considerai-vos como servos inúteis. Então Jesus estava trazendo um ensinamento, meus irmãos, mostrando que o perdão, ele estava diretamente ligado à obediência, e ele estava dizendo para os discípulos: olha, fé move milagres, a fé move o sobrenatural. Vocês, no entanto, em relação ao perdão, vocês precisam exercer o perdão por obediência. Vocês precisam obedecer e perdoar. Vocês têm que liberar perdão, porque é uma ordenança perdoar. Porque assim como vocês foram perdoados, vocês têm que perdoar também. Na mesma forma como o Pai vos perdoou, vocês precisam perdoar. E Jesus usa outras tantas parábolas, né? Tantos outros ensinamentos que nós vamos conversar mais para frente sobre perdão. Ou seja, a essência desses dois contextos, aonde há muita confusão em relação ao ensinamento da fé sobre o grão de mostarda, na verdade, Jesus está usando essa ilustração para fortalecer o ensinamento correto em relação a um aprendizado errado dos discípulos, né? Porque em relação ao contexto de autoridade espiritual, não está única e exclusivamente ligado à fé, mas sim também ao processo de intimidade, de santificação, de busca à autoridade espiritual. E no contexto em relação ao perdão, né, está ligado à obediência. O perdão não está ligado à fé, o perdão está ligado à obediência. Por isso, eu quero te convidar a praticar na sua vida a fé, sim, semelhante ao grão de mostarda, ou seja, buscando exercitar a sua fé, buscando desenvolver a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, e nisso você aumenta, fortalece a sua fé. Então eu quero te convidar, busque mais, fortaleça a sua fé, ouça mais da palavra de Deus, leia as escrituras, fortaleça, desenvolva cada vez mais a sua fé. Porém, não esqueça de aliar ao acréscimo da sua fé, a sua autoridade espiritual. Ore, jejue, busque também a autoridade espiritual na sua vida, para que você tenha autoridade sobre espíritos maus, não venha a se intimidar
frente a espíritos malignos, mas vem exercer sim a autoridade a qual Cristo conquistou nos céus e na terra, e depois ele delega para que eu e você, buscando por meio de oração e jejum, também possamos desenvolver a nossa autoridade espiritual. E não esquecendo, o perdão é fundamental, porque ele é uma obediência. A palavra de Deus, Jesus ensina nas suas orações que eu e você somos perdoados assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, pratique perdão. Seja obediente à palavra de Deus, exercite perdão na sua vida, busque no Espírito Santo para que Deus lhe ajude nessa disposição de perdoar. Mas o perdão, ele é uma obediência, é uma determinação sua. Libere perdão para quem precisa. Livre-se do peso da retenção do perdão. Antes, libere-o com toda a excelência e você acumulará brasas vivas sobre a sua cabeça. Você terá grandes bênçãos sobre a sua vida. Você andará mais leve, você andará mais disposto, porque você não reterá o peso da retenção do perdão. Libere perdão. Jesus comparou, dizendo que, e mesmo quando eu e você perdoar, não se glorie porque você está perdoando alguém. Não se glorie porque você está conseguindo perdoar. Porque Jesus falou isso para os discípulos. Mesmo que vocês consigam perdoar 7 vezes a mesma pessoa pela mesma transgressão, toda vez que ela vier, não se glorie por isso. Não se glorie porque você está fazendo algo que foi ordenado a você fazer. Então você continua sendo um servo inútil. Nada que viermos a fazer, que Deus tenha nos determinado para ser feito, é motivo de vanglória, é motivo de orgulho. Na verdade, continuamos sendo servos inúteis. Nos ajude, compartilhe os vídeos, né? Curta, compartilhe, né? Convide outras pessoas, divulgue esse canal, porque o nosso propósito é edificar vidas, semear fé, esperança e amor nos corações. Louvado seja Deus por todos vocês que estão me acompanhando, sou grato ao Senhor, oro todo dia por vocês, que Deus os abençoe muito e continue nos acompanhando e aguarde os próximos vídeos estudando, meditando sobre as parábolas, ensinamentos de Jesus por meio de parábolas e também acompanhando os nossos conselhos bíblicos para a vida. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.